Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos novamente aqui para iniciarmos o ano de 2024 com as lições novas da CPAD, lições que comentaremos para a classe de jovens, e o nosso desejo é que o Senhor continue te abençoando poderosamente. Não se esqueça de estar ligadinho na CADEB TV oficial e na Rádio Vox para nos acompanhar. E você que não é inscrito ainda, eu já te faço um pedido para que você se inscreva e ative o sininho para receber as notificações da programação excepcional da CADEB TV oficial. Como foi o teu final de ano? Foi abençoado? Eu espero que tenha sido. E já estamos orando para que o ano de 2024 Deus possa te surpreender de forma poderosa. Que bom estar de volta, estava com saudade dos irmãos, mas a partir de agora estaremos juntos para mais um ano que eu tenho certeza que será repleto de bênçãos e vitórias. Queremos começar mandando um grande abraço para toda a diretoria da CADEB, especialmente nosso pastor-presidente, pastor Valdomiro, toda a sua casa, sua família, desejando o ano de 2024 repleto de bênçãos. E eu tenho certeza que Deus o fará. E a você que é pastor, você que é filho de pastor, você que é jovem, assembleano e que tem nos acompanhado aqui pela CADEB TV oficial, que o Senhor continue te dando um ano de excelentes surpresas da parte de Deus. Nós estamos com um tema novo para esse trimestre e o tema da lição da Escola Bíblica Dominical, essa lição que é feita pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil, e o tema central desse trimestre, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, doutrina bíblica como base para uma vida vitoriosa. Eu não sei se você já adquiriu a sua lição, eu estou aqui com a minha lição, eu faço questão de comprar, de fazer a minha leitura, de grifar, de marcar, até porque se amanhã eu tiver alguma dúvida, eu sei onde está aquela informação. Então, se você não adquiriu ainda, procure uma livraria evangélica, a CPAD, e eu tenho certeza que você será edificado. Esta lição desse trimestre, ela está sendo comentada pelo pastor Elias Torralbo, ali da cidade de São Paulo, e o tema é muito interessante e vai nos edificar bastante. Então, o tema que nós vamos abordar nesse domingo, a lição de número 3, domingo 21 de janeiro de 2024, e o tema que nós vamos abordar é o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. Quantas pessoas têm falhado, têm fracassado na sua vida cristã por desprezar os ensinamentos bíblicos, aquilo que a Bíblia nos orienta? Você tem sido um ouvinte, um praticante ativo da Bíblia? O nosso pensamento e desejo é que você seja esse ouvinte, não só o ouvinte, mas o praticante. E o texto principal da nossa lição encontra-se na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, que diz o seguinte: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Essa é a recomendação do apóstolo Tiago. Quantas pessoas, elas ouvem a palavra, mas elas não cumprem. Então, tão importante quanto ouvir é cumprir o que está escrito na Bíblia Sagrada. E o resumo da nossa lição: muitas são as consequências decorrentes do abandono do ensino das Escrituras. Por isso, precisamos priorizar o estudo bíblico. O estudo bíblico sistemático, aquele que a gente pega, então, Adonias, os textos e vai conferindo como os crentes de Bereia faziam, vai olhando se bate a referência com aquilo que foi dado, com aquilo que foi dito. Esse estudo sistemático
fortalece o crente. E não só fortalece o crente, como prepara o crente para as dificuldades que surgirão no dia a dia. E o crente que faz esse preparo, esse estudo da Bíblia Sagrada de forma sistemática, além de ter uma base maior, certamente ele conseguirá vencer as lutas e as provações que surgirão no dia a dia. Os objetivos da nossa lição, como uma boa aula precisa ter, é aquilo que a gente espera que os professores consigam atingir junto aos seus alunos. Primeiro, conscientizar do perigo de se esquecer da lei do Senhor. Esse objetivo tem que ficar muito claro na mente dos alunos que estão em sala de aula. Segundo, explicar por que não podemos deixar de ouvir as Escrituras. Se o professor conseguir passar essa explicação com bastante facilidade e os alunos compreendam, certamente o objetivo será atingido na sua aula. E terceiro, compreender o perigo dos falsos ensinos. Se existem os falsos ensinos, nós também sabemos que existem os verdadeiros ensinos, que é o que nós estamos fazendo, trazendo a palavra do Senhor, pautada com o que está escrito nas Sagradas Escrituras, e uma vez que fazemos isso, a probabilidade do aluno conseguir superar as adversidades da vida são muito maiores. A nossa lição tem esses objetivos e a leitura bíblica desta semana se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 27, do versículo 4 ao versículo número 11. No versículo 4, olha o que o profeta Jeremias diz. E lhes darás uma mensagem para seus senhores, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores, eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. E agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei, para que os sirvam. E todas as nações servirão a ele e a seu filho, e ao filho do seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada, e com fome, e com peste essa nação. Diz o Senhor, até que se consuma pelas suas mãos. E não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoreiros, e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo, não servireis ao rei da Babilônia. Porque mentira vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela, e vós pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á, e habitará nela. Aleluias! Ao ler esse texto, irmãos, nos causa estranheza. Primeiro, porque o Senhor chama Nabucodonosor de meu servo. E segundo, porque aqui o próprio Deus está dizendo que é para a nação de Israel não ouvir aos profetas que estavam trazendo palavras dizendo que não era para a nação de Israel ser subjugada pela nação de Babilônia e pelo rei Nabucodonosor. Porém, a Bíblia nos garante e nos afirma de que nada acontece com os seus profetas sem que antes lhes seja revelado. E Deus, ele mesmo se incumbiu de antecipadamente avisar a nação de Israel que deveria se sujeitar à nação de Babilônia e aqueles que não o fizessem terminaria pagando com suas próprias vidas. Tem horas que o juízo de Deus
nos parece estranho, mas Deus sempre sabe o que está fazendo e como está trabalhando. Aleluias! Observe a introdução da nossa lição. Nesta lição nós vamos ver duas naturezas do cativeiro babilônico. A primeira natureza é histórica e a segunda é exortativa. No aspecto histórico, veremos o período em que o povo de Deus estava prestes a ser levado cativo para a Babilônia, principalmente por ter negligenciado o ensino de Deus. Quanto à ação exortativa, esta lição assume a responsabilidade de advertir a todos os crentes sobre os grandes prejuízos oriundos do desprezo à palavra de Deus. Com base nessas duas linhas de abordagem, inicialmente a lição trata sobre os perigos que cercam o crente no sentido de se esquecerem da lei do Senhor, seguido do alerta para que não se deixe de ouvir a palavra de Deus, culminando assim com uma denúncia sobre os falsos ensinos na atualidade. Então, prontamente podemos perceber que os perigos que cercam o crente, os perigos que vão advir quando esses crentes esquecem da lei do Senhor. Nos dias atuais, mesmo com tanta correria, com tantos afazeres, não podemos jamais esquecer a palavra de Deus, muito menos de praticá-las. Vejamos então que a nossa lição ela está dividida em 3 tópicos e cada tópico dividido em 3 subtópicos. Nesse primeiro tópico, nós temos o perigo de se esquecer a lei do Senhor, e ele vai subdividir em 3 subtópicos, como eu tinha dito, e a gente observa que a lição ela está colocada como se fosse um quebra-cabeças, onde nós precisamos encaixar as partes para que haja uma concatenação das ideias e a gente possa aprender de forma sistemática a palavra do Senhor. Então, o primeiro subtópico dessa primeira parte, o povo de Deus e o cativeiro na Babilônia. A segunda parte desse primeiro tópico, o propósito e causa do cativeiro. E, por fim, na terceira parte desse primeiro tópico, a saída do cativeiro babilônico. Eu preciso lembrar aos irmãos que a nação de Israel, as 12 tribos, ela permaneceu nessa condição até a morte de Salomão. E, por consequência de atitudes equivocadas e errôneas do seu filho Roboão, quando as tribos do norte procuraram o rei Roboão para falar dos encargos que estavam pesados, dos tributos que estavam pesados, e Roboão não quis ouvir os mais velhos e preferiu ouvir o conselho dos mais novos, fez com que as 12 tribos se separassem, ficando 10 tribos como o Reino do Norte, tendo a sua capital em Samaria, e as 2 tribos como o Reino do Sul, tendo a capital em Jerusalém. Partindo desse princípio, nós vamos então estudar agora o povo de Deus e o cativeiro na Babilônia. E neste caso, eu me refiro às 2 tribos que ficaram sendo o Reino Sul, Judá, e a capital em Jerusalém, essas 2 tribos que vão ser levadas para o cativeiro da Babilônia. As outras 10 tribos já tinham sido levadas anteriormente para o período de cativeiro lá pela Assíria. Então, vejamos aqui, o povo de Deus e o cativeiro na Babilônia. Jeremias teve 2 visões da parte de Deus. A primeira foi uma vara de amendoeira, como clara referência à infalibilidade da palavra de Deus. Então, quando o Senhor chama Jeremias e pergunta o que ele vê, Jeremias diz que vê uma vara de amendoeira e Deus automaticamente responde: pois bem, Jeremias, dissestes bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Deus estava dizendo: eu fico acordado, Jeremias. Alguém pode descansar, alguém pode dormir, mas eu não durmo. Eu fico acordado para que a minha palavra ela seja cumprida cabalmente. Então, enquanto a segunda foi a de uma panela a ferver inclinada para o norte, indicando a mensagem de juízo que ele teria de transmitir e que viria da região do norte.
Então, na primeira visão de Jeremias, Deus está falando sobre o cumprimento da sua palavra, e já na segunda, quando ele vê uma panela fervendo, inclinado para o norte, falando do juízo que Deus levantaria sobre o reino do sul e que viria da região do norte. O ministério e a mensagem estiveram relacionados com a convocação divina para o arrependimento do seu povo com vistas ao escape do juízo. É interessante, irmãos, notar que Deus sempre está nos alertando. Deus está sempre nos mostrando o que vai acontecer. E no caso específico da nação de Israel, do Reino do Sul, que estava indo ao cativeiro, Deus já estava dizendo que eles passariam 70 anos e de tudo que passariam lá e de como seria a sua ida e o seu retorno. Deus usou o profeta Jeremias para falar claramente sobre essa condição. E hoje não é diferente, Deus continua falando, usando os seus profetas, os louvores da igreja, a sua palavra. Deus continua falando através de sonhos, através da sua da ministração da sua palavra. E nós precisamos estar atentos, porque Deus, Ele é um Deus que vai cumprir a sua palavra. Chova ou faça sol, custe o que custar, Deus cumprirá a sua palavra. Já no segundo subtópico da primeira parte da lição, propósito e causa do cativeiro. Além de avisar sobre o que o seu povo sofreria, Deus informou também que o propósito disso era de que o seu povo se arrependesse e se convertesse. Duas coisas são preciso que eu acrescente aqui. Primeiro, o fato de arrepender. Tem pessoas que até se arrependem por algo que fizeram, por algo que cometeram, por algo que praticaram, porém, se arrependem no primeiro momento e logo em seguida continuam a voltar a praticar as mesmas coisas. E aqui a palavra de Deus nos mostra que o que o Senhor queria é que eles se arrependessem e se convertessem. Observe, irmãos, que nós precisamos entender que hoje, não diferente daqueles dias, é necessário duas palavras do grego que nos chamam a atenção na vida do crente. Primeiro, metanel ou metanoia, que fala da mudança de mente. O crente, o servo do Senhor, precisa ter a mente restaurada em Cristo Jesus. Então, primeira palavra, metanel, que fala da mudança da mente, da forma de pensar, da forma como via as coisas. E a segunda, também no grego, epistrefo. Essa palavra dá a ideia de mudança de rumo. É isso que acontece com a conversão. Escuta bem, eu penso sempre assim, alguém que está, que vai fazer uma aliança com Cristo. A pessoa à sua frente tem o adversário, o inimigo das nossas almas. E a pessoa está caminhando em direção ao inimigo, a pessoa ouve a palavra de Deus e automaticamente ela dá um giro de 180 graus. Ela se vira para o adversário, as costas para o adversário, e à sua frente agora está Jesus Cristo de Nazaré. Ela se arrepende, neste caso há uma mudança de rumo, de caminho, de direção, e é isso que a palavra do grego nos traz. Não basta apenas se arrepender, é preciso se converter. E quando há esse arrependimento e essa conversão, Deus agora passa a guiar a vida deste homem, desta mulher, para novidades em Cristo Jesus. Note, portanto, que o propósito do cativeiro não foi o de destruir e nem de humilhar, mas o de disciplinar e corrigir. A Bíblia diz que Deus corrige ao filho que ama. Algumas pessoas até acham que Deus é mau, malvado, ruim, mas no intuito de Deus nunca foi de humilhar as pessoas, nunca foi de destruir, mas sim de disciplinar e corrigir. Porque o que Deus quer é que todos se salvem. Este é o desejo de Deus. O Senhor apresentou o motivo que o levou a permitir seu povo a sofrer durante longos 70 anos nas mãos dos babilônios. Olha o que está escrito em Jeremias capítulo 25, 7 e 8. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não
escutastes as minhas palavras. Quantas pessoas hoje estão acometidas de enfermidades, quantas pessoas estão passando por um processo disciplinar na igreja, ou de repente por um desemprego, porque não ouviram a palavra de Deus, preferiram ouvir seus próprios corações, preferiram fazer aquilo que deram na telha, como diz o provérbio popular, o que deu na cabeça, eu vou fazer porque eu sou senhor da minha vida, sou eu que governo a minha vida. Nós que somos cristãos precisamos estar pautados pela palavra. Olhe que a nação de Israel padeceu durante 70 anos. E no caso do Reino do Sul, eles conseguiram retornar do cativeiro babilônico. Mas o Reino do Norte nem conseguiu retornar do cativeiro. Como é que está as nossas vidas? Você jovem, você que é obreiro, como é que está a sua vida diante da palavra de Deus? Está sendo ouvinte, praticante? Que Deus continue fazendo com que esse seja o teu desejo e a tua motivação, obedecer a palavra do Senhor. O terceiro subtópico da primeira parte, a saída do cativeiro, já que a rejeição à lei de Deus foi a principal causa do cativeiro, o desejo de Deus foi de que seu povo se submetesse à sua vontade, a fim de preservá-lo e abençoá-lo. Jeremias capítulo 27, 6 e 11. A submissão a Deus e a sua palavra foi o caminho proposto pelo Senhor para a restauração do seu povo. Ora, assim como o Senhor conduziu a nação de Israel para o cativeiro babilônico, ele também precisava trazer de lá. E ele deu uma receita básica. Qual foi essa receita? Foi o da submissão a Deus e a sua palavra. Quando eu me submeto à vontade de Deus, quando eu me submeto à palavra de Deus e passo a pautar a minha vida, dificilmente as coisas sairão do prumo, dificilmente as coisas darão erradas, porque o Deus que falou, o Deus que permitiu que a sua palavra fosse escrita na Bíblia Sagrada, é o mesmo Deus que faz questão de cumprir esta palavra. Aleluias! Talvez você esteja passando por momentos difíceis porque não tem sido submisso a Deus e muito menos um praticante da sua palavra. Professor, aluno, obreiro, irmão de forma geral, não se esqueça de praticar a palavra do Senhor. Essa foi a primeira parte da nossa lição. E a segunda parte da nossa lição, nós temos como título, não se pode deixar de ouvir as Escrituras, que também vai estar dividido em 3 subtópicos: causas da indiferença às Escrituras, consequências da indiferença às Escrituras e o caminho de volta às Escrituras. Observe que como um quebra-cabeça, é interessante porque a palavra de Deus é assim, como um quebra-cabeça onde a gente vai montando as partes e a gente vai chegando a um conhecimento pleno e geral daquilo que Deus tem determinado para cada crente. Vejamos então as causas da indiferença às Escrituras. Na atualidade, temos visto um esfriamento espiritual que tem causado desinteresse, afastamento e aversão aos ensinos de Deus. O homem tomou erradamente a decisão de viver independente do Criador, como Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Hoje em dia, nós temos visto uma grande aversão das pessoas ao ensino da palavra de Deus. As pessoas se tornam pequenos deuses, né? Como alguns querem dizer, ou pseudos deuses, e começam a achar agora que o mundo gira em torno de si mesmo. E uma vez que eles tomam essa aversão aos ensinos de Deus, a tendência é que essas pessoas se afastem de Deus. Como foi o caso de Adão e Eva. O conhecimento sobre o Senhor e a sua vontade passa pelas Escrituras, pois, por meio delas, a humanidade é informada a respeito do plano divino. Sem a Bíblia Sagrada, eu não posso conhecer a mente de Deus, eu não posso entender e não tenho como ter nenhuma noção daquilo do que Deus tem projetado e programado para o seu povo. Então, o ser humano é por natureza inclinado a seus próprios desejos e a ser independente de Deus, sendo tendencioso a negligenciar e a desprezar as Escrituras. Ora, o pecado original
é aquela inclinação que o homem tem para cometer as coisas ou praticar as coisas erradas. E essa inclinação e esse desejo da carne só pode ser guiado e controlado pelo Espírito Santo. A nova criatura que aceita a Cristo como Salvador, em consequência da aceitação a Cristo como Salvador, vai começar a apresentar os frutos do Espírito Santo. E esses frutos é que vão controlar a vida desse novo crente, desse novo irmão e dessa nova irmã. Consequências da indiferença às Escrituras. Ao pecar, o primeiro casal negligenciou e desobedeceu a ordem de Deus. Observe, irmãos, que Deus tinha colocado Adão e Eva no paraíso e a ordem era: vocês vão se deleitar de tudo que existe neste paraíso. Todavia, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão se alimentar. E foi justamente o que eles fizeram. Eles negligenciaram uma ordem divina e desobedeceram. Os acontecimentos sucedentes mostram a tragédia oriunda do desprezo à palavra de Deus. Pois tudo que o ser humano precisa para viver bem está na submissão a esta palavra. As terríveis consequências da desobediência aos ensinos divinos ocorrem em 3 dimensões. Então, quando eu desobedeço a palavra de Deus, 3 dimensões serão afetadas. Primeiro, na relação do homem com Deus, na relação comigo mesmo e na relação com outras pessoas. Todas as vezes que eu desobedeço a Deus, eu vou entrar em um conflito. Primeiro com Deus, depois comigo mesmo e em terceiro com as pessoas que estão em volta de mim. Então, obedecendo a palavra, automaticamente eu tenho paz com Deus. Tendo paz com Deus, eu tenho paz comigo mesmo e com meus irmãos, com aqueles que me rodeiam. Adão e Eva tentaram se esconder de Deus quando pecaram. Perceberam que estavam nus e o homem culpou a mulher por sua atitude. Notem como é interessante isso aqui. O homem dificilmente, Adonias, ele consegue assumir os erros. E foi o que aconteceu com Adão. Quando eles percebem que estão despidos e o Senhor vem na viração do dia para falar com Adão, olha o que Adão vai dizer: Senhor, a mulher que tu me destes, foi ela que me induziu ao erro. E Eva, automaticamente, dizer, foi a serpente, foi ela que me induziu ao erro. Quantas pessoas têm agido dessa forma? Não obedecem, não se submetem à vontade de Deus, e por não fazerem, essas pessoas começam a procurar subterfúgios, álibis para os erros que praticam. Não é isso que Deus espera do homem. O que Deus espera do homem e da mulher é a sensibilidade para ouvir a sua voz e não se esconder. Pelo contrário, se apresentarem dizendo: Deus, eis-me aqui. Como fez o profeta Isaías: usa-me, envia-me a mim. Isaías, diferente de Adão e Eva, que procuraram colocar o erro ou a desculpa em alguém, Isaías faz uma introspecção. E o que ele diz? Ai de mim, porque habito em um povo de lábios impuros, e eu também sou de impuro lábio. Observe que ele assume o seu erro e depois se apresenta diante de Deus. E é isso que Deus espera da sua igreja. É isso que Deus espera de todos nós. Que, primeiro, obedeçamos a sua palavra. E uma vez obedecendo a sua palavra e sendo submissos à sua vontade, certamente não erraremos. E se porventura alguém venha a errar, existe um Deus que está pronto a perdoar, que está pronto a restaurar esta comunhão com você. O terceiro subtópico da segunda parte da nossa lição, o caminho de volta às Escrituras. Que caminho é este? Essa questão pode ser respondida de diferentes formas. E aqui será utilizado o texto de Neemias, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. Como podemos ver, o povo solicitou que o livro da lei de Moisés pudesse estar entre eles para ser lido.
Observe que quando a nação, o reino do sul, retorna para Jerusalém, e Neemias e Esdras são os responsáveis por esta restauração da nação de Israel, olha o que o povo vai pedir para o líder Neemias fazer. Eles pedem para que o livro de Moisés volte a ser lido entre eles, quando lemos a palavra do Senhor. Quando fazemos a menção da palavra do Senhor, nós aprendemos, conhecemos, passamos a ter intimidade com Deus. Além de ser lido entre eles, o povo pediu, o povo deu atenção aos ensinos do livro e se dispôs a ouvir longamente a sua leitura. Quantos crentes não leem mais a palavra do Senhor? Quantas igrejas deixaram de lado a leitura da palavra, se tornaram um centro de entretenimento? E eu deixo aqui um conselho, já dizia um grande pensador, a igreja, que é um centro de entretenimento, tem que orar arduamente para que do seu lado não se instaure um circo, um picadeiro. Porque no dia que isso acontecer, certamente os membros dessa igreja trocarão de lugar. Mas a igreja que ainda lê a palavra, que medita, que pratica esta palavra, tenha certeza que Deus opera, Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus transforma. E o desejo cada vez mais vai urgir pela leitura da sua palavra. Observe que o livro de Moisés foi colocado acima do povo, que o reverenciou. Hoje nós temos o antropocentrismo querendo estar superior à palavra e superior ao próprio Deus. Mas aqui a nação de Israel colocou-se sob a lei, debaixo desta palavra, da leitura, da reverência a esta palavra. O povo desejou aprender, quebrantado e arrependido, o povo chorou. Quando nos colocamos na disposição de aprender a palavra do Senhor, ela vai nos quebrantar. E ao passo que ela nos quebranta, há uma probabilidade muito grande de que a pessoa chore. É muito difícil a gente estar na igreja e a palavra de Deus ser pregada, ser aplicada, e a gente sentir a presença do Senhor e não chorar, e não ter como derramar lágrimas, porque a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Está escrito, e ela vai até a divisão das juntas e medulas. Que coisa maravilhosa! Então, observem que o povo arrependido chorou e a vida do povo melhorou porque entendeu. A palavra é explicada. Se nós entendemos a palavra, se nós praticarmos e vivemos sob esta palavra, há uma grande probabilidade de que a sua vida seja bem-sucedida, sua vida seja abençoada e que as tuas tendas sejam alargadas. Aleluias! Chegamos então ao terceiro tópico da nossa lição. E eu queria dar uma pausazinha. Hoje tem, Adonias? Um cafezinho também? Pronto, é de Deus. Tomar um gole também de água para refrescar a garganta. Aleluias, glória a Deus. Eu quero fazer aqui um aviso para os nossos irmãos, um convite, na verdade, né? No período Semana Santa, 28, 29 e 30, a UFMADEB vai estar reunida. Pronto, a UFMADEB, muito bem, Adonias. A UFMADEB é a União de Filhos de Ministros da Assembleia de Deus do Estado da Bahia. Essa União de Filhos de Ministros vai estar reunida na bonita cidade de Juazeiro da Bahia, igreja que é pastoreada pelo pastor Francisco Pereira, esse amigo, esse irmão, esse pastorzão, pai do nosso querido pastor Claudomiro Pereira, que é o presidente da nossa UFMADEB, pai do Josadac, pai do Josafá, do Jeconias, essa família abençoada. E nós queremos mandar um abraço especial para esta igreja, a Assembleia de Deus em Juazeiro, que vai nos hospedar, vai nos receber de 28 a 30 de março, no período de Semana Santa. Pastor Valdomiro vai estar conosco. Teremos caravanas de algumas regiões da Bahia. Adonias, presbítero Adonias vai estar conosco, não vai, presidente? Transmitindo ao vivo, vai ser
3 dias de bênção. A gente começa na quinta-feira, quinta, sexta, sábado, o dia todo, e a gente termina no sábado à noite. E você não pode ficar de fora. Prepara uma caravana e vai estar conosco ali. Pastor Eliseu vai estar ministrando a palavra de Deus. Eliseu Rodrigues, esse homem que Deus levantou. Ele é baiano, atualmente mora no estado do Goiás, mas vai estar ministrando a palavra de Deus. Nós teremos dias tremendos, tá? O grupão de filhos de pastores, a UF Kids, vai ser assim 3 dias abençoados. E eu quero contar com a tua presença lá, tá certo? Deus abençoe. Eu quero mandar um grande abraço para todos os professores, todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. Obrigado, viu, presbítero? Aqui a coisa aqui é, a Prime é diferenciada. CEADEB TV, meu Deus do céu. CEADEB TV, tudo a ver com você, tá certo? Vamos provar esse coffee hoje preparado pelo presbítero Adonias? Tá bom, viu, Adonias? Tá na medida. Deus abençoe o presbítero Adonias. E como eu estava falando, Deus abençoe todos os professores, todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu amo essa escola, tá? O ano passado, na igreja que nós auxiliamos o nosso pastor, o presidente, pastor Aldomiro ali, Assembleia de Deus na Avenida Paralela, nós tivemos alguns irmãos que não tiveram nenhuma falta na escola bíblica, tá? Eu tive algumas, infelizmente, por compromisso da Secretaria de Missões, não pude estar, mas fiquei muito triste. Eu queria ter todas as presenças. Mas esse ano eu vou me esforçar para não ter falta nenhuma, ou no máximo 1 ou 2 faltas, tá certo? Nós vamos então, presbítero, para a terceira parte da nossa lição. O perigo dos falsos ensinos. E essa terceira parte subdivide também em 3 subtópicos: a triste realidade dos falsos ensinos, identificando os falsos ensinos e vencendo os falsos ensinos. Então, a triste realidade dos falsos ensinos. Paulo mostra que os falsos ensinos são suscitados e disseminados por espíritos enganadores. Então, por trás de todo o falso ensino, tem espíritos demoníacos que estão atuando, que estão trabalhando para enganar e para fazer com que os salvos se percam. A Bíblia mostra que o diabo é enganador. Ele enganou Adão e Eva no Jardim do Éden, levando-os à desobediência, cujas consequências atormentam os homens até hoje. O inimigo continua operando mediante os ensinos enganosos, a fim de trazer confusão e o enfraquecimento espiritual para a igreja. Então, todo o falso ensino, toda uma heresia, traz no seio da igreja uma confusão e enfraquecimento espiritual. Quando eu vejo algumas pessoas se levantarem para tentar defender o indefensável ou tentar provar o improvável, isso gera uma certa dúvida na mente daqueles irmãos que têm menos conhecimento da Bíblia. Por isso, urge a necessidade de lermos a palavra, de conhecermos. Foi assim nos dias de Elias, Jeremias e nos dias dos apóstolos. A igreja da atualidade deve reconhecer que o espírito de engano que atua na disseminação de falsos ensinos ainda opera e que seus frutos são amargos e prejudiciais. Se na época de Elias, se na época de Jeremias e na época dos apóstolos já havia os falsos profetas e os falsos ensinadores, nos dias atuais não é diferente. A gente tem visto esses falsos ensinos adentrarem as nossas igrejas e precisamos combatê-los, precisamos refutá-los. Eu costumo dizer sempre que esse movimento chamado de neopentecostal vem imbuído de muitas heresias. Algumas delas que são ensinamentos esdrúxulos, como, por exemplo, jogar sal grosso nos cantos da casa, como, por exemplo, presbítero Adonias, não poder passar debaixo de escada, né? Não poder comer em panela. Então, são algumas informações, algumas tradições mundanas que têm chegado em algumas igrejas. E o que dizer de igrejas que vai distribuir uma rosa para que alguém possa encontrar o amor da sua vida, olhos ungidos e por aí vai. Esses falsos ensinos têm sido daninhos no meio da igreja. E nós que conhecemos a verdade, precisamos refutá-los. Nos dias atuais, eles ainda acontecem, assim como nos dias de Elias, de Jeremias e dos apóstolos.
eles trazem frutos amargos e prejudiciais. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a termos coragem para refutar, para combater esses ensinamentos. Identificando os falsos ensinos. Conforme analisado, a fonte dos falsos ensinos é o espírito de engano, e de acordo com 1 João capítulo 4, versículo 6, é possível identificá-los e resisti-los. A igreja não deve acreditar em tudo, mas deve provar os espíritos e reconhecer a existência do engano. Pois somente pelo Espírito é que Cristo pode ser confessado como vindo de Deus, sendo o critério final de verificação. É também importante ressaltar que aqueles que conhecem a voz de seu Senhor não serão enganados. Quando conhecemos a voz do nosso Deus, nós, com certeza, temos a facilidade de identificar e resistir os possíveis ensinamentos errôneos, aqueles que são dúbios, aqueles que não estão abalizados na palavra de Deus. Paulo mostra que o veneno do engano deve ser rejeitado pela igreja, e essa rejeição se dá por meio do conhecimento do que é verdadeiro, ou do verdadeiro evangelho. Quando eu conheço o que é verdadeiro e quando eu conheço o verdadeiro evangelho, dificilmente eu serei enganado ou serei levado a tomar desse veneno, que são os falsos ensinos. Portanto, no combate aos falsos ensinos, sempre deve ter um ensino do verdadeiro evangelho como referência e ponto de partida. Quando eu estou abalizado pela palavra, conheço a voz de Deus, quando Ele fala comigo e sei o que a sua palavra nos orienta, automaticamente é muito mais difícil ser engodado por esses ensinamentos, por esses falsos ensinos. Terceiro subtópico da última parte, vencendo os falsos ensinos. No texto base desta lição é possível identificar a orientação de Deus para o seu povo e pode ser dividido em dois pontos. Primeiro, ouça a palavra de Deus. Então, para que eu possa vencer os falsos ensinos, eu preciso ouvir a palavra de Deus. E pode ser através da leitura, pode ser através do programa de rádio, pode ser através da CEADEB TV. Acompanhe, esteja participando e você vai aprender e dirimir as suas dúvidas. Então, primeiro ouvindo a palavra de Deus e depois identificando os falsos profetas. E uma vez que eu identifico, eu não dou ouvidos aos seus ensinos, pois eles contrariam a mensagem de Deus. Então, primeiro eu escuto a palavra, depois eu identifico os falsos profetas e não dou ouvidos a esses ensinamentos. Tem crentes que, infelizmente, conhecem até a palavra de Deus, mas está dando ouvido a falsos profetas. E a Bíblia nos orienta que os falsos profetas, eles são como lobos devoradores. A Bíblia já nos aconselha, já nos mostra. E se nós analisarmos a atitude do lobo devorador com a atitude dos falsos profetas, é fácil você identificá-los. O falso profeta dificilmente participa de culto, dificilmente está no culto de doutrina, na escola bíblica dominical. Por quê? Porque ele se acha o suprassumo do conhecimento da palavra. Então ele não frequenta culto, não frequenta círculo de oração, não frequenta escola bíblica dominical, mas quando ele pega o microfone, ele é o único que tem autoridade para falar em nome de Deus. É um falso profeta. Por aí a gente começa a distinguir, e se você conhece a palavra de Deus e sabe distinguir o falso profeta, então jamais pare para ouvir estes homens, porque eles são como lobos devoradores. Paulo teve de lidar com a astúcia dos falsos mestres que aproveitaram a sua ausência da igreja em Corinto para destilar o veneno dos falsos ensinos, questionando a autenticidade do ministério do apóstolo, com base principalmente em suas limitações físicas e na simplicidade de sua mensagem. Olha como o apóstolo Paulo sofreu com esses falsos profetas. E nos dias atuais não é diferente. Aqueles que se levantam questionando tudo como se eles fossem o suprassumo do conhecimento. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre desses homens maus. Chegamos então à conclusão da nossa lição. Partindo do exemplo histórico do cativeiro babilônico que o povo de Deus sofreu,
Essa lição é um alerta à igreja e aos crentes da atualidade acerca dos perigos e das terríveis consequências advindas do desprezo aos ensinos divinos. Precisamos reconhecer a realidade dos falsos ensinos, identificando-os e combatendo-os com a verdade de Deus. Se eu conheço os falsos ensinos e conheço as verdades sagradas, a verdade de Deus, então eu terei maior facilidade para refutar os falsos ensinos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Deixo mais um pedido, você que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva no CEADEB TV Oficial, ative o sininho para receber as notificações. E pela Rádio Vox 105.9, todos os sábados, às 13 horas, aguardamos os irmãos para juntos meditarmos a palavra do Senhor. Deus abençoe. Se o Senhor não voltar, semana que vem estaremos de volta. Até lá. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.